Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. Sejam todos e todas bem-vindos à Feira do Livro 2025. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet, incentivo a projetos culturais. Apresentador exclusivo Petrobras. Patrocínio Prefeitura de São Paulo e Motiva por meio do seu instituto na categoria Prata, Itaú Unibanco na categoria Bronze. Apoio Instituto Ibirapitanga, Pinheiro Neto Advogados e Enjoei. Parceria institucional Mercado Livre Arena Pacaembu, Museu do Futebol e Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Biblioteca Mário de Andrade e Livraria da Travessa. Apoio institucional Embaixada da França no Brasil, Instituto Camões, Instituto Cervantes, Canada Council for the Arts, Acción Cultural Espanhola, Ernesto Tsirunik Advocacia, ETAD, Vagalume, Ecoar, Quiro, Inside by Meliá São Paulo e Genópolis, Bubu Restaurante e Ovo. Parceria de mídia, TV Brasil, Rádio Nacional de São Paulo, Folha de São Paulo, UOL, JCDecO, Revista Piauí e Publish News. Acompanhe a cobertura completa da Feira do Livro 2025 no site da revista 451. Acesse www.451.com.br e também nas nossas redes sociais, @Feira do Livro. Viva o livro brasileiro! Boa tarde, sejam bem-vindos de volta ao auditório Armando Nogueira. Uma alegria ver essa casa cheia para falar de história, a história do Brasil. Eu vou fazer um agradecimento rápido aqui. Através da Lei Rouanet, do Ministério da Cultura, a Petrobras apresenta a Feira do Livro 2025, que conta com o patrocínio da Prefeitura de São Paulo, da Motiva e do Itaú Unibanco. Agradecemos a todos os patrocinadores dessa edição, em especial a Petrobras, por acreditarem, assim como nós, que a cultura move a economia. É isso, gente. A gente tem uma alegria muito grande de poder trazer aqui na Feira do Livro os grandes autores brasileiros da ficção e da não ficção. E é essa alegria que a gente tem hoje em apresentar a nossa autora, que vai conversar com vocês sobre um tema crucial, importante e muito interessante também, principalmente quando colocado na mão de uma grande escritora como ela. Vem ao palco da Feira do Livro, Mary Del Priore. Seja bem-vinda. Palmas para Mary. Obrigado pela presença. Por favor, pode se acomodar no sofá, deixa a sua bagagem literária aqui na nossa poltrona. Ali, longe, né? Por favor. E teremos aqui, para fazer a mediação, a honra de receber a Tatiana Vasconcelos. Seja bem-vinda, Tati. Obrigado pela presença. Tatiana já é uma amiga de longa data. Podemos dizer uma velha amiga, talvez, aqui no nosso debate, né? Nunca uma amiga velha. Não, mas por que não? O meu plano é esse. Eu estou aqui envelhecendo. E é essa a ideia. O meu plano é esse, hein? Mas estamos aqui para falar desse assunto super relevante. E Tati também, além de todo mundo conhece ela da CBN, né? Uma super jornalista, entrevistadora. Já esteve na Feira do Livro aqui colaborando com a gente. Agora está lançando um livro, né, Tati? Quando é que é? Estou lançando um livro mês que vem, uma coletânea dos textos que eu escrevo, das colunas que eu escrevo, desde 2022, em Universa, no UOL, e mais recentemente no Mina Bem-Estar. Se chama Nem Toda Mulher. Nem Toda Mulher, com a Tati Vasconcelos. Editora Telha, mês que vem. Editora Telha. Então, eu convido já de antemão vocês para deixar reservado aí. Ela vai
contar nas redes sociais dela quando vai ser o dia e hora do lançamento, né? E ano que vem você está de volta aqui na Feira do Livro. Espero que sim. Me chama Estará, que eu com venho. certeza. Mary, muito obrigado pela presença. Uma alegria muito grande ter você aqui, tá bom? Paulo, felicíssima. Posso só contar uma pequena anedota para começar? Que nós estamos aqui diante dessa figura notável dos esportes brasileiros, que foi o Armando Nogueira, e eu estou me lembrando do estádio Mário Filho, no Rio de Janeiro. Mário Filho, irmão do Nelson Rodrigues, tem um livro absolutamente sublime chamado Livro Negro do Futebol, cheio de pequenas histórias de jogadores absolutamente deliciosas. E eu vou contar uma que alguns de vocês aqui vão lembrar. Quando o Vicente Feola leva a nossa famoso time para a Europa pela primeira vez, ele vai a Israel, por alguma razão, que eu não sei qual foi, e ali, diante do Mar Morto, exigiu que os jogadores brasileiros fizessem 1 minuto de silêncio. Não é uma delícia de história? Palmas. Acho essa história imbatível. É muito especial a gente estar aqui no Armando Nogueira, que é um escritor, grande autor, Mário Filho, outro cronista importante, né? Para mostrar como a cultura popular e a escrita não podem estar separadas nunca, né? Obrigado, Mary. Obrigado, Tati. E boa mesa para vocês. Oi, gente. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Eu não vou me apresentar mais, eu vou apresentar a Mari, que é uma das maiores referências em estudos históricos sobre o Brasil, autora de mais de 50 livros, sócia honorária do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, é autora de volumes de Histórias da Gente Brasileira e de dezenas de obras que explicam fatos e personagens do Brasil, com destaque para a participação feminina na formação do Estado e da nação. O mais recente livro da Mari é esse aqui, Uma História da Velhice no Brasil, publicado pela editora Vestígio, sobre o qual vamos conversar aqui hoje. Quero dar 2 recados rápidos. O primeiro é que, no final dessa conversa, a Mari vai autografar os exemplares do livro dela, aqui na Livraria Travessa, e vocês podem fazer perguntas, procurem a Karen ali com os papeizinhos, que ela vai encaminhar as perguntas para a gente incluir na nossa conversa aqui. Um prazer, uma honra estar com você, Mari, pessoalmente, né, já que já estivemos juntas na CBN falando sobre esse livro. Eu quero começar pela pesquisa que você fez para chegar nesse livro. A Mari, ela é uma acadêmica que escreve bem. Ela escreve história com H maiúsculo, como se ela escrevesse um romance. É muito bom de ler, é muito fácil de ler. Tem muitas páginas de bibliografia e fontes de consulta que você usou para confeccionar esse livro. E eu queria começar te perguntando de onde você partiu para começar a escrever esse livro. Quais foram os critérios que você estabeleceu e quais foram as perguntas que você foi fazendo no meio do caminho da pesquisa para chegar nele? Bom, boa tarde a todos e obrigada por um auditório tão simpático e todos jovens, a gente está vendo, né? É tão bom a gente poder refletir sobre a passagem do tempo. Eu começo o livro dizendo que este livro nasceu de uma dor no joelho e de uma mãe centenária. Quem teve que cuidar dos seus velhinhos sabe o quanto isso é penoso, como é um longo processo de despedida e como, ao mesmo tempo que a gente se despede, a gente vai lembrando das relações que teve, a gente vai lembrando do amor que recebeu, vai lembrando, enfim, daquela pessoa tal como ela foi no passado, e a minha mãe, em particular, foi uma mulher cheia de vida. E me deu uma vontade de escrever sobre esse assunto que eu achava que devia interpelar os historiadores. Fora do Brasil, já há historiadores que tratam da questão da velhice. Mas onde achar documentos? Aí a questão aqui da minha Tati querida. Onde que eu vou achar documentos sobre o período colonial? Quer dizer, quem eram os velhos no período colonial? Eles não sabiam sequer que idade tinham. Lembro a vocês que ter papéis, né, um atestado de nascimento, era algo quase que impossível. Eu lembro que as pessoas não sabiam como o tempo passava, porque não tinha folhinha, não tinha relógio, não tinha nada do que nós temos hoje para nos ajudar a perceber que os anos estão passando. Então, as pessoas estavam aqui, chegavam aqui ao Brasil, muitas vezes em condições muito adversas, eu diria que a grande maioria, independente de escravos ou não escravos, não gosto de dividir a sociedade brasileira em escravos e não escravos. Quer dizer, é muito mais complexo do que isso, é nisso que nós temos que pensar. Mas eu comecei a perseguir a palavra velho e velhice.
Eu acho obsceno essas palavras que hoje são utilizadas para descrever esse momento da vida da gente, que pode ser muito pleno, mas que também é cheio de sofrimentos, a começar pelas pessoas que nós perdemos nessa idade. Envelhecência, felicidade. Eu acho isso tudo uma grande bobagem e resolvi realmente procurar nos dicionários, quer dizer, o emprego dessa palavra. E muito me impressionou o depoimento dos nossos primeiros jesuítas, que, aliás, foram excelentes jornalistas, tinham um olhar muito apurado, né, para as nossas tribos originárias, e eles começam a falar do impacto que eles têm de estarem de pessoas que eram ou seriam centenárias. Ninguém sabia exatamente qual era a data do nascimento. Eu lembro que aniversário só começa a se comemorar no século XX. Antes se comemorava o dia do nascimento do santo. Então, ninguém sabia muito bem que idade tinha. Mas, diante daquela fortaleza que eram aqueles idosos de cabelo preto, eles fazem questão de dizer que os nossos povos originários não tinham cabelo branco, que eram homens fortes, que eram capazes de percorrer caminhando as florestas, que havia uma força física nesses homens que impressionava muito os padres jesuítas. Então, nós começamos aí a ter os primeiros registros desses nossos ancestrais que nos fazem entender que as pessoas morriam, sim, comidos por onça, de uma flechada de índio, das várias epidemias, de fome, né? Eu lembro que os velhos, nessa época, não só no Brasil, mas em toda a parte do mundo, quando havia qualquer crise de alimentos, crises frumentárias, eram abandonados à própria sorte, né? E nós temos testemunhos entre os cronistas brasileiros, o Frei Vicente Salvador, cronistas que escrevem sobre o Brasil, contando do velhinho que ele vê na estrada e que ele diz: bom, mas e aí, o que fazemos com esse velhinho? Esse velhinho vai ficar aí, ele vai morrer, não tem comida para todo mundo, a família abandonou, ele vai ter o fim que Deus quiser. A velhice era algo de inevitável. O que preocupava as pessoas não era envelhecer, era, em primeiro lugar, ficar de pé até o fim, poder trabalhar, né? Eu, outro dia, ouvi uma declaração do Inácio Loyola dizendo exatamente isso: eu quero ficar de pé, eu quero cair de pé, eu trabalharei até o fim. Então, nós temos que imaginar que, até meados do século XIX, os nossos antepassados, enquanto eles puderam, eles tiveram uma enxada nos ombros, foram buscar lenha no mato, foram caçar, as mulheres indo buscar água, carregando balde pesado, muitos casais idosos vivendo sozinhos pelos sertões do Brasil, uma coisa muito impressionante. E aqui já vou respondendo, quer dizer, a partir das cartas jesuítas, depois os primeiros cronistas, né, que habitam, quer dizer, que vêm para o Brasil, se são portugueses ou que nascem aqui. Padre Vieira é um desses sobreviventes que morre com 80 e tantos anos de uma queda da escada. Estava muito bem, muito obrigado. Caiu da escada e aí ficou doentinho e morreu. Grandes velhos que vão participar, por exemplo, da luta contra a presença holandesa no Brasil. Isso é uma coisa notável, né? Então, nós temos, por exemplo, né, o testemunho de jovens soldados holandeses que estão a serviço da monarquia portuguesa, lutando ali lado a lado com brasileiros, né, os chamados mazombos, aqueles nascidos aqui no Brasil, e, nessas conversas, eles se impressionam e registram, né, que eles estão conversando com pessoas muito idosas. Então, a gente vê que os idosos estão em toda parte, embora não hajam documentos específicos, né, sobre a idade que essas pessoas tinham, eram pessoas extraordinariamente resistentes. A pergunta que não quer calar: ao que se devia isso? Como é que essas pessoas viviam tanto? Exatamente em função de coisas que desapareceram no nosso cotidiano. Nós hoje temos muitos remédios, temos muitos hospitais, temos muita fisioterapia, mas não temos nem água limpa e nem ares puros. Haja visto São Paulo. A gente, quando desce de avião aqui, já vê aquela nuvem preta que parece uma bolha, né? Quando você chega de carro, você pode sentir o odor também. Também. Então, era isso que, segundo esses cronistas, ajudava as pessoas a serem tão longevas. O trabalho, ar puro, água pura e, pasmem, a alimentação mais frugal possível. Eu lembro que todos os estudiosos de culinária brasileira, história da cozinha brasileira, são todos debitários daquela obra básica do Luiz da Câmara Cascudo, História da Alimentação no Brasil, em que ele diz: no Brasil,
pobres e ricos, e nós sabemos que era assim, inclusive por outros documentos que temos, né, comiam exatamente a mesma coisa. O escravo, o senhor de escravo, o homem livre, o afro-mestiço livre, o branco pobre, farinha de mandioca e peixe no litoral, porco e farinha de milho no interior. E o resto era o que tinha. Tinha um pé de abóbora, comia, chuchu comia, matos, né, como eram chamados os matos, né, e toda forma de medicina. E aí nós temos uma documentação vastíssima, que foi bastante trabalhado por historiadores da Inquisição, desses curandeiros, né, que eram da mais variada origem, notadamente portugueses misturados com africanos, misturados com índios, que conheciam a floresta. Então, era o famoso chazinho de macela, eram pessoas que passaram a conhecer, né, o Sérgio Buarque de Holanda conta isso muito bem. O colonizador ele imediatamente tem que conhecer os segredos da floresta, as folhas que curam, os minerais que podem ser adicionados em tal e qual alimento e que beneficiam tal e qual doença. Nós temos depoimentos de médicos que percorrem Minas Gerais, por exemplo, no século XVIII, que são muito interessantes também, né? E nós temos alguns detalhes curiosos, se você me permite, Tati, eu fico falando, enfim, vocês me interrompam. Exatamente esse momento de encontro com os índios remete a toda uma filosofia, a toda uma teologia que vai se disseminar a partir do Concílio de Trento e a partir do Renascimento, que vai fazer da beleza física, digamos, o seu mito mais importante, haja vista a pintura, haja visto Leonardo da Vinci, com todas as proporções do corpo humano, né? Nós estamos aqui diante da feiura dos velhos, porque velho, nessa época, não toma remédio, não conhece cirurgia plástica, não vai malhar na academia, né? E a feiura, então, é muito interessante, começa a ser confundida com velhice e com mal, porque os teólogos diziam só sobrevive, né, aqueles. Os que são bons, Deus leva logo. Aliás, isso existe um mito popular que diz Deus levou, ele era tão bom. Né? A gente, às vezes, repete essas frases, não se dá conta que elas têm 500 anos. Então, o mal conseguia sobreviver, todo mundo que fosse mal, tivesse um mau coração, fosse pecaminoso, porque o diabo ajudava. Então, tinha um auxílio do diabo para continuar vivendo até 80, 90 ou 100 anos. Dentre as figuras que nós vamos exportar para a Europa, eu lembro a vocês que o Brasil era visto como o paraíso terreal, a América do Sul toda, o grande paraíso terreal, onde estaria a fonte da juventude, aliás, que vai migrando de um lugar para outro. Primeiro ela está no Oriente Médio, depois ela passa ali para as praias de Miami, acaba no Peru, mas passa pelo Brasil. Aqui haveria uma fonte de juventude eterna, né? E é por isso essa admiração dos primeiros cronistas com a exuberância do corpo dos nossos indígenas, né? Mas é muito interessante que são as índias velhas que vão alimentar todo o fabulário. Se vocês pegarem as gravuras todas, impressas no século XVI, sobretudo pelo Théodore de Bry, que foi um grande gravurista que ilustrou parte substantiva das viagens que são publicadas a partir do século XVI, a Índia velha, magra, meio semicareca, comendo carne humana, roendo ossos humanos, vai personificar exatamente a figura da bruxa, que começa a ser perseguida exatamente nessa época pela Inquisição católica e pela Inquisição protestante. Então, a gente exporta o modelo de feiura da mulher velha. Quando a gente diz fulano é uma bruxa, a gente está dizendo que é alguém muito maltratado pela vida, feio. Exatamente essa bruxa encarnada, né, indígena, e que vai também, nós vamos encontrar nas cantigas de maldizer portuguesas, enfim, há toda uma literatura que vai associar mulher, feiura e velhice. Eu estava louca para falar sobre as bruxas, a caça às bruxas, que me corrige se eu falar bobagem, que começa no século XIV, tem o auge no século XVI, mas que se dá até os dias atuais em alguns países, né, por incrível que pareça. Ou seja, a velhice já foi motivo de perseguição e de assassinato de mulheres, de milhares de mulheres no mundo. Quem eram as bruxas? Quem eram as mulheres que eram consideradas bruxas? Por que elas eram consideradas bruxas?
o que era feito com elas. Em que medida tudo isso que a gente vai falar aqui, referente aos séculos XIV e XVI, acontece ainda hoje? Eu acho hoje, Tati, um travestimento total do que foi a Inquisição e a perseguição às feiticeiras, quer dizer, bruxa, uma coisa muito americana, muito houve uma perseguição a todas as pessoas que, de alguma maneira, se atreviam a atravessar as linhas exigidas tanto pela religião católica quanto pela protestante. Primeiro, no Brasil não tivemos só feiticeiras, tivemos muitos feiticeiros, né? Todo o conhecimento africano de domínio, não só das artes mágicas para o bem-querer. Aliás, é interessante, porque o que a Inquisição vai perseguir no Brasil não são nem heréticos nem judeus. Persegue também heréticos e cristãos novos, mas vai perseguir crimes sexuais, né? E aí a gente vê a evolução da história da sexualidade no Brasil, mas vai perseguir, sobretudo, a feitiçaria amorosa, porque a feitiçaria era feita para prender amante, exatamente como a gente anda aqui por São Paulo e vê no poste, eu trago o seu marido de volta em 3 dias. Quer dizer, era mais ou menos isso naquela época. E o domínio das folhas, os banhos de folhas, as orações que eram colocadas junto ao peito e que misturavam palavras africanas com palavras... O nosso sincretismo, a nossa mestiçagem começa aí, né? Nós já temos mestiços no Brasil desde 1530, quando temos aí a primeira visita da Inquisição, isso claramente descrito ali. Agora, eu acho que hoje tem muita mulher influencer que ganha dinheiro dizendo que é bruxa, que vai trazer o marido de volta, que vai ficar com o marido da mulher, não sei. Te confesso que é um assunto que eu acho que está muito aí no cinema, eu acho que as séries alimentam muito essa imagem, mas não tem nada a ver com esses que foram grandes doutores, curandeiros, parteiros. Eu lembro o papel dessas pessoas no momento da morte dos nossos antepassados, né, que é um assunto também que nós velhos vamos ter que tratar, como é que nós vamos querer morrer. Porque havia uma passagem, uma vez que a velhice era inevitável, que a morte viria, ninguém se preocupava em como é que ia morrer, se preocupava em fazer ali a contabilidade da salvação. Bom, tenho uma amante, tenho 2 ou 3 filhos bastardos, tenho que deixar dinheiro para eles, eu tenho que alforriar meus escravos, que foram muito bons para mim, eu tenho que pagar uma dívida, eu tenho que deixar dinheiro para a igreja rezar missas. Então, esse universo do além, do que aconteceria depois, né, de velho e morto, era aquilo que apaixonava os nossos antepassados. Ninguém, nenhum velho saía de casa sem fazer testamento, deixando explicitamente as suas, digamos, as suas considerações sobre como gostaria de ser enterrado, aonde, o mais perto do altar, para ir o mais rápido para o céu, né, com todas as dívidas pagas. Então, a velhice, nós vamos ver isso no século XIX, que é muito bonito, e é muito bonito mesmo. E eu tive um prazer enorme em trabalhar com esse pensar o envelhecimento usando grandes cronistas, como foi o caso de Joaquim Nabuco e do Machado. Vou te trazer de volta para as bruxas. Quem eram essas mulheres? Eram mulheres velhas, em geral? Eram curandeiras? Não necessariamente, eram curandeiras, não tinham idade definida, eram afro-mestiças, africanas, eram portuguesas, muita portuguesa, muito índio que ensinava a tomar banho com determinadas folhas no rio a certa hora da noite, mas dizendo palavras do catolicismo. As orações do catolicismo são as orações utilizadas para fazer toda a sorte de cura mágica. E por que elas foram perseguidas e mortas? Porque era proibido, isso era uma questão de Deus é que mandava a doença, Deus é que mandava a saúde. Quando você estava doente, você, de certa forma, tinha sido escolhido por Deus para fazer a passagem e para o céu lá cantar. Nós somos uma sociedade laica, nós perdemos, grande número de nós perdeu essa conexão com além e com, enfim, o que seria o divino, aquilo que nos espera depois que nós partirmos. Mas, nessa época, né, tem um grande historiador francês, Lucien Febvre, que se pergunta: seria possível ser incréu, ser ateu no século XVI?
Seria quase impossível, né? Porque o mundo era mágico. Se lia a presença de Deus numa folha que se mexesse numa árvore, ou num pássaro que passasse fora de hora. Deus estava em tudo, Deus e o diabo, ele, um e o outro, né? Os dois. Então, o que não era um era o outro. A doença era inevitável, tudo era aceito, as pessoas se preparavam para morrer, viravam, de uma maneira geral, para o lado da igreja. A morte era algo de social, era um evento social. Todo mundo entrava na casa do doente para assistir o trespasse, trepava na janela, abria a porta, cercava a cama. Há todo um ritual, né, que faz com que as pessoas aceitem isso que está acontecendo em um determinado momento da vida dela, o que nós hoje esquecemos. Vai tudo para a CTI, da CDI vai para o crematório, depois vai para um cemitério onde tem cafezinho, todo mundo conversa, e vira jardim. Não tem mais nem cemitério, que foi o grande barato do século XIX, né? Um lugar importantíssimo, inclusive, de namoro. É uma coisa interessante. Mari, a gente está falando aqui também, você já falou bastante sobre marcadores de velhice, né? A gente só passou a comemorar aniversário no século XX. O mito da beleza e como é que a gente associa a idade ao que é bonito, ao que é feio, a velhice ao que é bonito, ao que é feio. O velho é sinônimo de sapiência, sinônimo de sabedoria, como um valor, são percepções que também vão mudando ao longo do tempo. Como é que essa transformação cultural se dá? Fascinante como, no século XIX, há uma grande ruptura na vida do velho, porque as cidades cresceram, nós já temos uma corte no Brasil. Eu lembro que Dom Pedro I se cercou de velhos, José Bonifácio, talvez o mais importante dele, que morre com 50 e poucos anos, acabado, né? Ruído por um câncer e muito esquecido, o que, para esses grandes homens, o esquecimento talvez seja até pior do que a doença. Dom Pedro II, que havia crescido entre velhos, vai optar por estar cercado de jovens envelhecidos. Então, é muito interessante que os políticos todos se trajavam de ternos escuros, procuravam usar óculos, não sorriam. Aliás, o sorriso é uma invenção do século XX, gente. O velho que sorri é um velho que só nasce no século XX. A sisudez, o respeito. E nós vemos no século XIX a consolidação de uma coisa da qual até sentimos saudade, que é o grande patriarca. Quer dizer, aquele grande homem que cuidaria da família, que seria a coluna central de uma família, que administraria a vida dos filhos, a vida dos netos, em torno do qual a vida das pessoas se fazia, independente de ser o grande dono, o grande barão do açúcar do Nordeste ou o grande barão do café do Vale do Paraíba. Eram homens a quem se dedicava um respeito absoluto, e um respeito, Tati, que nascia do exemplo que eles davam. Quer dizer, quando se fala em barões do café, nós temos sempre essa imagem extremamente perversa das novelas de televisão, em que o indivíduo não trabalha, né? Ele está sempre atrás de uma escrivaninha, fazendo contas e maltratando escravos, quando nós sabemos, há vários trabalhos, inúmeras teses e trabalhos publicados, os grandes barões do café, todos eles levantavam às 4h30, 5h, iam para o eito com os seus escravos, voltavam às 8, 9 horas da noite, imundos de lama, trabalhavam o dia inteiro. As mulheres, para quem a beleza era a última preocupação da vida. Aliás, eu lembro que uma menina casava aos seus 14, 15 anos e ela se tornava imediatamente uma senhora, né? Ela tinha que ser tratada como tal. Ela prendia imediatamente os cabelos, né? Passava a usar véu quando saía de casa, tinha um filho por ano, portanto, o corpo dela, aos 30 anos, estava completamente deformado por essas inúmeras gravidezes, sem contar os partos. Quem já se deu o trabalho de ler como é que a imperatriz Leopoldina tinha filho pendurada no pescoço do marido, sabe que a coisa era de uma brutalidade horrorosa. Então, essas mulheres entravam na menopausa muito cedo, cobertas de pelos, sem dentes, porque eu lembro que as gravidezes também roíam os ossos, roíam os dentes. Então, mas nunca a preocupação foi a beleza.
preocupação dos casais. Aliás, para você envelhecer bem, fazia parte dos manuais de casamento que as pessoas se escolhessem na sua igualia, entre os seus. Quer dizer, casar com pessoas que tivessem aproximadamente a mesma idade, casamento do velho com moça, o casamento do diabo, casamento da moça com o velho, o casamento do inferno. O negócio era todo mundo numa igualia social, de preferência, famílias conhecidas, daí essa enorme endogamia que nós temos no Brasil, não vou nem tratar disso, porque é um assunto à parte, mas o importante era fazer pecúlio para a velhice. E eu digo a vocês que isso aparece, inclusive, nos processos de separação. Não havia divórcio, não havia desquite, mas havia separação de corpo e mesa, quando as mulheres eram maltratadas, desculpa que elas usavam abundantemente, quando viam o marido meter a mão no dinheiro delas. Elas corriam para o bispo, essa famosa frase, vai queixar-se ao bispo, diz respeito exatamente à maneira como as mulheres se defendiam de maridos gananciosos, e isso, inclusive, entre africanas e mulheres que foram escravizadas e que depois constituíram um patrimônio, né, e que descrevem nos processos: eu quero me separar dele porque ele não está preocupado em fazer pecúlio para a nossa velhice. Ele está vendendo as minhas joias, ele está vendendo os meus cativos, ele está metendo a mão na minha bolsa. Então, é interessante que os casais se organizavam, a gente vê isso muito claramente também entre os barões do café e os barões de açúcar, se organizavam em torno do bem da família, do domínio da família. Eram os velhos patriarcas que escolhiam com quem que os filhos casavam, com quem que as filhas iam casar, com quem os netos iam casar. A gente vê que isso só é quebrado no final do século XIX, com o declínio desse grande patriarcado. E é muito interessante, né, porque a gente não se dá conta que o homem velho foi o protagonista do século XIX. É ele que vai aparecer, por exemplo, no mundo do consumo. O velho começa a consumir coisas que ele não consumia antes, porque não tinha no Brasil. E a chegada desses produtos transforma completamente a ideia do que é ser velho. Não, é o velho elegante, é o patriarca elegante. Tá bom. Né, que vai começar. Ele usa jaquetão, ele é severo, ele não sorri, ele manda na família. Gente, eu estou falando de independente de situação. Vamos pensar aqui num Brasil mais urbanizado, mas o pequeno agricultor do interior tinha exatamente o mesmo procedimento. Agora, o velho ele vai se beneficiar dos portos e daquilo que vem da Europa para comprar. Tá. Dentadura, que era uma coisa que não existia no Brasil, que as mulheres não usavam, as mulheres ficavam sem dentes e eram perseguidas pela igreja. Quando sorriam, né, elas tinham que mostrar que estavam desdentadas. A beleza feminina sempre foi o grande antagonista da Igreja Católica e aliado do diabo. Então, as mulheres tinham que ficar sem dente mesmo. Mas eles compravam dentadura. E é engraçadíssimo a gente olhar, percorrer ali os anúncios de dentadura, inclusive os anúncios de dentaduras achadas. Achou-se na praia uma dentadura. Vende-se uma dentadura velha. Acharam no restaurante, em cima da mesa, uma dentadura, deixaram no jornal, ganham dinheiro quem devolver a dentadura. Então, o velho ganha dentadura. Ele é vamos imaginar uma sociedade corte política, grandes debates no Senado, onde grandes políticos morreram velhos, discursando, porque o coração não aguentava. Eu conto os casos aí. Eles ganham bengala, eles ganham uma postura. Né? O velho, se ele ouve um escravo ser castigado numa casa, ele pode bater na porta dessa casa e impedir qualquer forma de castigo, porque ele tinha autoridade, era a autoridade do homem velho. Respeito e autoridade do homem velho, que começa a declinar no final do século XIX, é o fim das grandes casas em toda a parte, tanto na área do café quanto na área do açúcar. Nós temos vários depoimentos que são pungentes e são profundamente poéticos, de homens que se veem envelhecer no olhar dos outros. Né? Eu digo sempre isso, que a gente se vê velho no olhar do outro. Né? A gente se vê velho quando a gente começa a perder amigos, como a gente perde os cabelos. Né? São essas as formas com as quais nós identificamos que estamos ficando velhos. E isso é diferente para homens e mulheres. Completamente diferente. Mas eu lembro que as mulheres só vão começar a se preocupar com idade a partir dos anos 20 e 30. A partir dos anos 20 e 30. Primeiro, porque as pessoas estavam velhas nos anos 20 e 30, aos 30 anos. Sim.
Uma pessoa de 30 anos era considerado velho. Expectativa de vida baixíssima também. Baixíssima, mas eu volto a dizer, sobrevivia-se. Tá. Sobrevivia-se. Não sabemos os números, não tínhamos ainda o IBGE, mas sobrevivia-se. Tinha muita gente velha, basta pegar os memorialistas, aliás, quem gosta de ler, não deixe de ler os memorialistas brasileiros, que são a melhor história do Brasil que se pode ler, e onde esses velhos estão sempre presentes. É a história do avô, é a história de uma tia velha, aliás, as tias solteironas, as donzelonas, que moravam sempre com os irmãos que tinham uma situação um pouco melhor, aquela tia que não tinha casado, que estava ali. Ninguém ficava sem dar a sua parte. Todo mundo tinha que fazer alguma coisa dentro de casa. Ia bater um bolo, ia fazer uma costura, ia cuidar das crianças. Ninguém ficava inútil numa casa sentado vendo televisão, que é uma infeliz invenção dos anos 60 para os nossos velhos. Eu lembro que, quando a famosa aposentadoria criada em 1924, e os homens começam a receber aposentadoria, eles não exultaram. Eles tiveram um choque psicológico enorme, porque eles passaram de ativos a inativos. Eles eram conhecidos como inativos. Fulano é inativo. Eles eram reconhecidos na rua. Havia a Rua dos Aposentados. Havia uma maneira de se vestir como aposentado. Era discriminatório, portanto. Totalmente. O homem inativo, ele era discriminado. E ele, de senhor meu avô, a quem se pedia a bênção, a quem se considerava, a quem se ouvia, que era o grande organizador da família, da sobrevivência da família, ele passa essa figura que nós ainda vemos hoje, quando nós vamos tomar uma vacina. Vovozinha, Nossa. Arregaça a manga. Vovozinho, abaixa a calcinha. Quem será que gosta de ser tratado assim, é o velho inativo. É esse velho que aparece nos anos 30 e 40, mas aí tem uma mudança positiva no velho inativo. Ele vai cuidar do neto. Aparece aí, temos vários... O vô ou a avó? O vovô e a vovó. O vovô também. Os dois vão trabalhar para cuidar dos netos, porque as mulheres já estão integradas. Estou falando de classes médias baixas. As mulheres já estão integradas. O crescimento das cidades, depois da República, foi enorme. Em todas as capitais do Brasil, grandes reformas urbanísticas levaram as mulheres jovens para o trabalho nas cidades, nas ruas, atrás dos balcões. Mulheres sempre trabalharam, não era novidade nenhuma, mas agora é um trabalho diferente já, carteira assinada, as mulheres recebendo, muita mulher começando a se formar. Então, os partos eram em casa, em geral na casa dos pais, e imediatamente as avós adotavam aquela criança e vão adotá-la enquanto as mães trabalham, até hoje. Ô, Mary, o que é que foi... Bom, você conta no livro que a cultura da juventude que a gente vive hoje começou ou tomou corpo no começo do século XX. Você chama de luta do novo contra o velho, porque até então era bonito envelhecer. No fundo, a gente sempre foi etarista. Quando é que foi que velho ou velha passaram a ser entendidos como feio? Passou a ser um xingamento. Eu mesma reagi como aqui com a brincadeira do Paulo Werneck na abertura dessa mesa, Sou uma velha amiga, mas nunca uma amiga velha. Sim, serei uma amiga velha. Talvez seja hoje uma amiga velha para minha sobrinha que tem 8 anos. Quando é que velho e velha viraram um xingamento, passaram de ser algo bonito para ser algo feio? Nos anos 20 e 30, nós temos a primeira grande diferença geracional. É quando começamos a ouvir palavras como jovem, mocidade, moço, na Semana de 22 e na Turma dos Intelectuais de São Paulo. Muito interessante. Mário de Andrade, vamos fazer a nova literatura, a jovem literatura, contra a velha literatura. É sempre o jovem contra o velho. Contra a velha literatura que era feita no Rio de Janeiro, na Academia Brasileira de Letras. Lá estava Bilac, lá estava aquela gente que tinha que ser esquecida. O que estava se fazendo em São Paulo era novo. E a industrialização e o crescimento de São Paulo, que nessa época tinha quase que 50% da população, estou falando da capital, de estrangeiros, permitiu a milhares de mulheres
irem jovens para o trabalho. Eu lembro sempre a figura da Pagu, porque eu tenho a mais absoluta reverência, admiração. Aquela jovem, né, de cabelo curto, nuca de fora, que era considerado uma aberração, braços de fora, botinha aparecendo, tudo isso era absolutamente proibido até então, mas é exatamente aquela menina de 15 anos, politizada, que gosta de literatura. Quer dizer, esta é a juventude de São Paulo, personificada nesses jovens autores que estão aparecendo. Ali você tem um início de aparecimento, primeiro porque o grande patriarca, como nós imaginamos para o século XIX, nos romances da literatura, na grande literatura que temos no período, ele está em franco declínio, e volto a dizê-lo, confessando, leiam Joaquim Nabuco, leiam os trechos de Joaquim Nabuco que eu publiquei. São de chorar. Né? É linda a maneira como ele reflete sobre o passar dos anos, em que ele diz: eu não quero mais ver as minhas fotografias de jovem, porque eu me sinto tão feio, eu me sinto tão velho, eu vivo entre mortos, eu sou um morto-vivo. Ele se identifica, ele está perdendo amigos, então as considerações dele sobre o passar do tempo, a maneira como ele enumera as doenças dele, faz uma lista de doenças. Aliás, falar de doença, gente, era a coisa mais chique. Por volta de 1860, 70, a Condessa de Parral e o Dom Pedro II viviam trocando cartinhas sobre quem estava doente, quem estava com tísica, quem estava com pneumonia, quem teve febre, não sei o quê, quem teve dor de barriga. Ela, inclusive, tem a delicadeza, a graça e, ao mesmo tempo, a falta de pudor de dizer para ele que está com problemas nos pés que ele gostava tanto de apertar. Quer dizer, é fantástica essa troca de correspondências, como revela a intimidade dessas grandes figuras da nossa história, o que dirá dos anônimos, que os memorialistas disso tratam muitíssimo bem. Mas nós temos aí uma primeira clivagem, Tati, e outra clivagem enormemente forte foi dos anos 60. Revolução sexual, chegada da pílula no Brasil, ditadura, jovens que pegam em armas contra a ditadura, palavras como coroa, véia coroca, velho babão. Esse é o repertório dessa juventude para aquelas pessoas mais velhas, que eles identificavam com o quê? Crise econômica, falta de oportunidade, né? Regime militar. Né? Eu lembro a figura aí dos nossos generais todos, óculos escuros, muito envelhecidos. Então, de repente, no horizonte do jovem que está fazendo a revolução sexual, esses velhos são velhos muito emblemáticos. É contra eles que se está. Não sei se vocês lembram da famosa música Não Confie em Ninguém com Mais de 30 anos. Né? E é muito interessante, porque exatamente nessa... Gente, 30 anos hoje é 1/3 da vida, pensa. Não confie em ninguém com mais de 30 anos. E é exatamente nessa época que nós vamos ver a emergência de um grupo de velhos extremamente ativo. Primeiro, na Constituinte de 88. A famosa bancada dos velhinhos, né, que eram velhos políticos, e lá em cima, gritando para esses velhos políticos, os velhinhos que queriam mudanças efetivas na Constituição que viesse protegê-los. É o momento da chegada de uma coisa interessantíssima, que são os seguros-saúde, os nossos carrascos até os dias de hoje. Começam a chegar no Brasil exatamente nessa época. Chega no Brasil, nessa época, também alguma coisa que nós nem desconfiamos, que é um problema seríssimo, que é a indústria farmacêutica. Antigamente, as pessoas tinham o quê em casa? Colubiazol, aspirina, todo mundo fazia homeopatia. Estou pensando aí nos anos 50, 40. A medicação era essa. Não havia indústria farmacêutica. Hoje você entra numa farmácia como você entra no supermercado. Você compra o que você quiser e mais um pouco. Né? Chega no Brasil também um negócio muito interessante, que é a propaganda de produtos para velhos. Se nós tínhamos essa propaganda nos jornais do século XIX, com descrição, né, a partir dessa época, nós temos, e o Brasil começa, a partir dos anos 80, a ganhar muitos prêmios de propaganda, né, o velho entra como protagonista da propaganda. Eu me lembro, por exemplo, de uma propaganda que são 2 velhinhos na cama, e os netinhos abrem a porta e a velhinha grita: não se preocupem, nós vamos nos casar. Quer dizer, eram coisas como essas que começam a aparecer junto com aqueles ursinhos da Nestlé. É toda a propaganda que vai tomar conta dos velhinhos, que vão para a banheira se ensaboar
com produtos para criança. Enfim, o velho começa a ser protagonista, como é hoje, né? Outro dia entrei lá em Curitiba, no aeroporto, eu vi viajando, era Dia dos Pais, então tinham outdoors enormes de um velho super em forma, um dente de titânio, uma cabeleira maravilhosa, a caminho do Havaí para fazer surf. Dê para o seu pai aquilo que ele precisa. Era um tratamento capilar. O velho estava com as tranças enormes. Mas, enfim, hoje o velho ele está em toda a propaganda para tudo, inclusive para o consumo conspícuo, né? Nós não estamos nos dando conta que esse velho é produto dessas lutas todas que começam em 24, com os ferroviários parando aqui em São Paulo, porque eles estão com 60 anos e eles querem ter uma aposentadoria até a Constituinte, até hoje, que nós temos aí uma beleza de um projeto para idoso, né? Desculpem, agora me deu um branco. Não sei o que lá do idoso, tem um nome para ele. Estatuto do Idoso, obrigada. Né? E mais todas as vantagens, fila para mais de 80 no aeroporto, todas as vantagens hoje, eu acho que a sociedade brasileira está muito atenta. Quem não está atenta são os jovens, que não terão nada do que nós, idosos, estamos tendo. Né? Porque o Brasil, como diz o grande economista José Parente, do alto dos seus 93 anos, e uma lucidez fenomenal, o Brasil ficou velho antes de ficar rico. Né? E quem vai pagar o pato são os nossos netos. Quero falar sobre previdência já, mas antes vamos falar sobre esse processo e qual foi o impacto que essas normas sociais novas, a partir dos anos 60, como é que impactaram a nossa vida. Você está falando aí de algumas transformações, eu queria te ouvir um pouco sobre formação das famílias, como é que a nova ideia do que é ser velho impactou na formação das famílias, nos comportamentos dos casais. E, bom, você já citou algumas, mas na criação de leis, né, muito importantes para contemplar essa população. Tati, até 1940, 50, do que a gente pode acompanhar, sobretudo, volto a dizê-lo, pela literatura, pelos memorialistas, o velho ele está integrado à família. Ele é parte da família. Né? As bodas de ouro são festejadas com muito respeito, a velhinha mora com os filhos, tem sempre um filho que vai cuidar dos pais, vai continuar pedindo bênção aos pais, vai continuar passando uma vez por semana, uma vez por dia para visitá-los. Mas, a partir das grandes transformações que o Brasil sofre, com a industrialização, volto a dizê-lo, com a renovação das cidades, os velhos começam a morar longe dos filhos. Eles vão para a periferia, é mais barato, eles podem morar numa casinha menor, muitas vezes tem aquele jardinzinho do qual eles têm saudade. Então, já há o rompimento desses laços que eram muito estreitos e que aproximavam muito netos e bisnetos dos velhos. Hoje, muita criança pequena chega diante de um velhinho, que é o seu bisavô, a sua avó, já mais acabadinha, mais doente, não quer nem tocar, né? Porque não está identificado com beleza, modernidade, juventude. Não está acostumado, né? Não, pois é, mas isso é ruim. Né? Então, já esse distanciamento físico que nós começamos a ver. Depois, o impacto da pílula anticoncepcional e da grande entrada da mulher no mercado de trabalho, nas universidades, a partir dos anos 60, 70, a segunda onda também do movimento feminista, o divórcio em 77, o divórcio, que mudou. 80 explodiu divórcios no Brasil, desfez aquela grande família e desfez a família nuclear. O que nós temos a partir de 80 é um número enorme de mulheres como chefes de família, que sempre tivemos no Brasil, viu, gente? Isso não é novidade, não. Se vocês olharem o século XVIII aqui em São Paulo, mulheres chefes de família eram maioria na população. Então, isso é uma tradição brasileira. Mulheres cuidando das suas famílias e cuidando dos seus netos, dos seus filhos, do seu companheiro velho. Mas nós temos aí, realmente, mulheres que não conseguem refazer a vida, porque o mercado conjugal no Brasil, e isso para os viúvos também, do século XIX, do início do século XX, os viúvos rapidamente refaziam a sua vida, enquanto as mulheres ficavam na sua viuvez. E era um signo de respeito uma mulher viúva ficar eternamente viúva. Ela não poderia nem desejar jamais ninguém. O desejo da mulher é uma coisa que surge nos anos 80, com discussão
sobre orgasmo e pílula. Antes, ele não existe. A viúva tinha que ter respeito, impor respeito. Recato, dormia com 10 fotografias. As baronesas de café cobriam as paredes de fotografias dos maridos. Fotografia do marido morto. Joia com cabelo do marido morto. Quem era a Viúva Alegre? Aquela que canta lá na ópera, mas eu diria que ali na comunidade ela era muito mal vista. A Viúva Alegre ela não tinha muita vez, que o Brasil sempre foi extraordinariamente conservador, e eu lembro que quanto mais velhos ficamos, mais conservadores ficamos. Não é à toa a divisão hoje em dia eleitoral no Brasil, porque nós temos um número grande de pessoas mais velhas que sentem saudade dos anos de ouro nos anos de chumbo. É legítimo, tem história sobre isso. Eu não estou entrando em considerações ideológicas aqui. São fatos históricos. As pessoas se sentiam mais protegidas nos anos 80 e 90. Pergunta da plateia. Fala-se muito que os 60 anos de ontem são os novos 50, hoje. As pessoas com 60 anos hoje são ainda consideradas velhas? A melhoria da qualidade de vida mudou o conceito de velhice no mundo e no Brasil? Os conceitos estão mudando? Por quê? Desculpa, gente. Quem tem 60 anos ou mais é ainda chamado de prioridade? Olha, uma notícia que eu esqueci de dar para vocês. Em 1970, surge no Brasil a palavra geriatria. Né? E quem começa a falar de geriatria no Brasil foi um doutor que eu achava que era fabricante de balança, mas não era, não. Doutor Filizola. O doutor Filizola vai ter um alcance enorme na imprensa, e o doutor Filizola publica, no maior jornal do Rio de Janeiro, nos anos 1971, uma manchete aterrorizadora. Nasce um novo marginal. : o homem de 40 anos, o velho. Em 1970, que foi ontem, né? Nascia essa ideia de que um homem de 40 anos estava velho. É muito interessante, porque, nos anos 70, se vocês forem pegar Clarice Lispector e outras autoras brasileiras, vocês verão mulheres se queixando de que estão envelhecendo, de que não estão mais no mercado matrimonial, de que são sozinhas, de que são solteiras, que ficaram solteiras, ou ficaram divorciadas, ou ficaram viúvas. A Clarice tem um conto dela em que ela diz: eu quero a minha juventude de volta, eu odeio a juventude, porque eu não posso ter mais essa juventude. Eu não me lembro mais, o conto está aqui no livro. Mas é impressionante como as mulheres começam a reagir a essa ideia de que elas são velhas a partir de 40 anos. Os homens sempre muito discretos. A única problemática do homem, isso desde Nilo Tempore, é a impotência. Isso eu poderia falar horas aqui para vocês, de como, desde o século XVI, nós temos milhares de remédios. Aliás, os feiticeiros agiam muito nesse sentido, curar a impotência dos homens. Estar sentado sobre brasas, que é uma impressão que a gente normalmente usa quando as pessoas estão em apuros, estão em dificuldades. Aí fulano está sentado sobre brasas. Não é nada mais, nada menos do que uma tradição indígena, né, do homem impotente sentar em cima de um caco de telha sobre brasas para aquecer as partes pudentas. Eu lembro que, nos anos 30, nós tivemos um doutor russo, o doutor Voronov, que deu até numa marchinha de um sambista muito importante lá do Rio de Janeiro. Voronov, vem aí. Ele fazia transplantes de sexo de símios em homens. Óbvio, teve vários candidatos, né? Mas o único candidato que era dono de uma granja de galinhas e que já tinha 9 filhos, eu até imagino que ele quisesse um transplante para continuar povoando o mundo, né? Obviamente deu tudo errado. O coitado do macaco voltou para a Floresta da Tijuca, ele voltou para a granja de ovos dele, e as coisas ficaram por isso mesmo. Mas o doutor Voronov foi manchete em todos os jornais do Brasil. Acreditava-se que esse transplante era possível. Uhum. Né? Então, para os homens, a questão da impotência, até hoje, não é à toa que o Viagra, curiosamente, hoje é mais vendido para jovens até do que para velhos. Né? Mas a questão obsessiva da impotência. E as mulheres, a questão da menopausa, que só apareceu agora. Eu quero falar disso. Ai, que delícia! Eu estava esperando essa deixa. Bom, gente, transformações no corpo das mulheres foram estudadas a partir de corpos masculinos até outro dia. Por isso que a gente sabe tão pouco sobre menopausa e, finalmente, né, Mary, a gente está sabendo
a ciência vai evoluindo, mais mulheres têm pesquisado sobre o funcionamento de corpos de mulheres, e é por isso que a gente está tendo tanto avanço dos últimos anos para cá. Então, assim, acho que a gente pode afirmar que temos vivido, depois dos 45 anos, com uma qualidade de vida maior, né? Sim. Ao mesmo tempo, há muito tempo, nós, brasileiros, ocupamos o nada glorioso, e aí é um juízo de valor, pódio dos países que mais fazem procedimentos estéticos e cirurgias plásticas no mundo. Somos o segundo há muito tempo, há muitos anos. A gente vem renovando essa marca ano após ano. O avanço da ciência tem mais nos ajudado ou mais nos oprimido no envelhecimento? Tati, eu acho que aí depende de cada um, né? Quer dizer, se você imaginar que até, digamos, todos esses avanços da ginecologia e hoje a preocupação muito grande das mulheres de estarem em forma, lembro que estar em forma não é só uma questão de vaidade, mas quando começa a se falar disso nos anos 70, a mulher está muito preocupada com duas coisas. Primeiro, acabou de sair a lei do divórcio. Em geral, e até muito próximo aos anos 70, a gente vê nas revistas femininas, por exemplo, eu me lembro sempre daquela revista Ele e Ela, que foi lançada, depois virou revista pornô, mas ela foi lançada para ensinar os casais a serem casais modernos, né? Mas no interior das páginas do Ele e Ela tinha sempre advertências do tipo: receba seu marido em casa com um jantar delicioso, velas acesas, mas não cobre se ele chegar atrasado ou com batom na cueca. Quer dizer, nós estamos falando aí dos anos 60, 70. As revistas femininas ainda incentivavam muito a mulher a fechar os olhos para sair. Era normal o homem trair, quer dizer, essa coisa da normalidade da traição. Então, isso tudo vai pegar pesado quando tem o divórcio, que elas descobrem que elas podem se divorciar e que elas podem tentar uma vida diferente, né? Então, a partir daí, elas têm um problema de emprego, e elas estão preocupadas em estar com boa aparência para ter um bom emprego. Então, não é só vaidade da mulher brasileira. Tem essa preocupação. É o que é cobrado delas, né? Porque aí parece que vem elas delas. Se cobram, eu quero Tati. estar linda. Eu Não, detesto você... vitimização. Não, eu acho que elas são as primeiras a se cobrar. Sabe? Eu acho que isso a gente pode sair muito bem sem uma opção de bobagens que hoje... Quer dizer, o que eu acho hoje desagradável, e aí é uma opinião pessoal, não está no livro, né? É influencer que diz que recebeu cartinha de uma velhinha de 80 anos que teve 3 orgasmos múltiplos. Tenha dó. Quer dizer, não precisamos ir tão longe na necessidade de valorizarmos a terceira idade, a melhor idade, a idade que nós temos. Quer dizer, eu acho que um pouco de bom senso, saúde. Agora, a partir desses anos, 70 e 80, e a entrada do velho na imagem, quer dizer, a imagem do velho que está correndo na praia de mãozinha dada com a velhinha, são velhos em forma, né? Então, nós temos um país que é extremamente desigual. Nós temos um país que trata, digamos, camadas inteiras da população com cada vez menos consideração e maior desumanização. Haja visto, sabe, os tratamentos no SUS, nas grandes cidades, em que as pessoas ficam meses para ter uma operação, meses para ter uma vacina, e cada vez por médicos mais incompetentes. Eu lembro a vocês que os nossos grandes médicos, eu convivo com o Raul Cutati, ele vem admoestando seriamente o que está acontecendo com essas fábricas de médicos. Quer dizer, nós tivermos que ir amanhã para o SUS, nós vamos ser tratados por um açougueiro. Não vai ter a menor dúvida disso, né? Acabou o médico de família. Hoje o médico está olhando para a tela do celular, não está olhando no teu olho, não está cuidando de você. Então, tudo isso são problemas. Agora, vivemos uma sociedade de imagem e, hoje, eu diria que o que era a grande imprensa, que dava, inclusive, uma orientação de muito bom senso para as mulheres que quisessem trabalhar, que quisessem viver sozinhas, né? Hoje você tem influencers aí dizendo um monte de bobagem, e não sei a que ponto as pessoas absorvem ou não isso. Eu acho que isso é uma coisa para ser ainda estudada por sociólogos, de preferência, e não por historiadores. Sim. Outra pergunta da plateia, do Vladimir. Em um evento que celebra a mídia mais idosa, que é o livro, a Feira do Livro de 2025 teve, involuntariamente, aqui entre aspas, um foco em idosos. Lídia Jorge e a história da sua mãe, a vida de um chefe indígena que foi esquecida pela sociedade e seu livro.
Os livros, ele pergunta, estão passando por um devido envelhecimento? Graças a Deus, né? Sabe por quê? Porque nós somos a maioria da população. Estamos chegando lá, está faltando pouco. Em 30 anos, os velhos serão em número maior do que os jovens. Então, nós estamos caminhando para isso. Haverá um momento em que não vamos mais nos impressionar de termos cabeças brancas. Nós somos um país que está ganhando rugas a passos largos, que nós estamos caminhando para isso. Então, temos que buscar bom senso, não buscar ideais de velhice, nem de envelhecimento, mas bom senso. Procurarmos estar em boa saúde, não preocuparmos os nossos filhos, os nossos netos, né? Organizarmos o nosso envelhecimento, botar um dinheiro de lado para não ficar pesado. Porque a Tati fez uma pergunta antes. O grande problema hoje é o que fazer com o velho pobre. Isso é um drama, gente. No século XIX, havia no Brasil uma coisa chamada filantropia. Tá? Foi inventada na Europa, na época em que Marx e o Partido Comunista Socialista se organizava, pela grande burguesia europeia. Para quê? Para acalmar os funcionários. Vamos fazer filantropia porque os operários estão na rua, eles querem aumento, eles querem mais coisas. Então, vamos organizar a filantropia, fazer colégio para pobre, fazer hospital para pobre. E quem é que ia trabalhar na filantropia? A mulher do dono da fábrica, a filha do dono da fábrica, a burguesia europeia. Isso vem para o Brasil. No século XIX, eu trato disso, o asilo dos velhinhos. No século XIX, todo mundo ajudava o asilo dos velhinhos. Era obrigatório. Até o Estado brasileiro tinha uma verba para asilo de velhinho. Porque o grande problema foi o que fazer com o velho pobre. Onde é que a gente vai botar o velho pobre? Vai botar dentro de casa com a filha jovem. A filha jovem, se o velho não der o dinheirinho que ele ganha no final do mês, muito provavelmente vai bater naquele velhinho. Porque é isso que está acontecendo. O judiciário vem denunciando esse tipo de violência que está acontecendo contra velhos aposentados, que os filhos estão ali sugando, né, porque os velhinhos têm a infelicidade ou de botar o filho em casa ou de viver com o filho. Como se não bastasse, a gente tem casos de corrupção, de desvio de dinheiro de aposentados e pensionistas no Brasil de 25. Né? Enfim, o sistema parece que não está dando conta do envelhecimento da população. Você falou, eu achei aqui a página. Segundo o IBGE, até 2030, o Brasil vai ter mais pessoas acima dos 60 anos do que criança até 14 anos. Então, a gente está vivendo mais, está vivendo melhor, com mais qualidade de vida, com mais saúde, podendo trabalhar mais, querendo trabalhar mais, e encontrando muitas portas fechadas no mercado de trabalho também, que, tenho a impressão, não entendeu essa mudança da sociedade, segue sendo bastante etarista, descartando as pessoas acima de 45 anos com muita facilidade, como se elas estivessem desatualizadas. A inteligência artificial, acho que é um ingrediente que a gente precisa colocar nessa conversa também, porque também está avançando numa velocidade muito rápida, muito veloz, e nos substituindo, né, em muitas funções. E os estados com uma questão, no mundo inteiro, muito grave para equalizar, que é a questão da previdência. Né? Esses números aqui, o que significam, em termos de previdência? Que você tem mais gente precisando desse benefício e fazendo uso deste direito, vamos lembrar, do que gente contribuindo para esse cofre, da onde sai esse dinheiro que vai sustentar os nossos velhos. Eu sei que, como você já disse, historiadores observam e estudam o passado, mas, ainda assim, baseada na história que você está nos contando aqui e no contexto atual que estamos vivendo, que prognóstico é possível fazer para a vida dos velhos no Brasil? Quem é que hoje, no Brasil, pode envelhecer com dignidade? Uma nota de rodapé rápida. Nos anos 70, o Banco do Brasil não contratava acima de 25 anos e muitas estatais não contratavam acima de 30 anos. Então, não era nem 40, nem 50, nem 70. Era assim. Né? Bom, eu acho que nós temos que começar a pensar nisso, Tati. E eu acho que jornalistas têm que começar, digamos, a bater o tambor. Né? Eu acho que um dos temas sobre os quais nós vamos ter que nos debruçar é a questão do fim de vida. O Brasil vai ter que começar a pensar o fim de vida. Né? Muito provavelmente, daqui a 20 anos,
nós vamos chegar no hospital, se a gente estiver até lá vivo, e haverá a maioria dos leitos ocupados por pessoas terminais, e uma criança que chegue, que precisa de uma operação, ou um adulto, um cidadão que tem mais 50 anos de vida para dedicar ao país, não vai ser operado, não vai ter atendimento, porque não vai ter médico para todo mundo. Então, eu acho que essa é uma pauta. E eu acho que todos nós temos que nos tornar mais conscientes, quer dizer, conscientes de como queremos envelhecer, nos organizarmos, menos afeitos a essa propaganda da envelhecência, da felicidade, né? Porque isso tudo é uma bobagem. Né? O Luiz Antônio Veríssimo é que diz muito bem: felicidade para quem? Quando eu chuto o lápis que caiu da minha mão para baixo da mesa para não ter que abaixar para pegar, ou quando eu acho que é uma verdadeira modalidade olímpica amarrar o tênis da perna esquerda. Então, as pessoas, nós temos aí pessoas que são lúcidas e que nos dizem que nada disso é engraçado, que não adianta botar cabelo, não adianta ir para o Havaí, não adianta tomar Viagra. Nós temos que ser conscientes de que os anos estão passando, nos tratar com respeito cada vez maior, e eu acho recuperar uma coisa que foi muito bacana no Brasil, até certamente essas grandes mudanças que eu acho que chegam nos anos 60 e 70, que era o coletivo, as comunidades. Né? Nós temos que nos organizar no bairro, nós temos que nos organizar nas igrejas, quem as frequenta, nos clubes. É preciso nos tratarmos mutuamente com respeito, com carinho, com afeto, indicar uma informação. Quantas vezes eu vejo nos aeroportos, né? O velhinho vem ali e tal, é tratado, sabe? O pessoal que atende ali dá gol. Ai, a cadeira, cadê a cadeira? Aí bota o velhinho na cadeira, sai empurrando a cadeira. Como se fosse um estorvo. Sabe? Mas é um estorvo para muita gente. Então, nós temos que ter consciência também de que nós não queremos ser o estorvo. Né? Que nós temos que adquirir independência, consciência. Eu acho que é um caminho individual. Eu não teria receita, não, mas eu estou vivendo muito bem a minha velhice, estou muito satisfeita. Vou te perguntar pessoalmente, então, porque a gente fala de envelhecimento como se um dia a gente acordasse velho, né? Qual é esse dia, né? Que um dia você acorda, opa, agora sou velho. Agora sou velho. Envelhecimento é um processo gerúndico, eu costumo dizer que desde o dia que a gente nasce a gente está envelhecendo. Então, quero te perguntar como devemos nos preparar para ir envelhecendo. Como é que você tem se preparado aos 73? 73. Ô, Tati, eu digo que a gente se vê velho no olho dos outros, né? Que é o olhar dos outros. Uma menina de 15 anos olha para mim e diz: a vovozinha, tudo bem, mas eu sou mesmo, tenho vários netos, é tão bom. Eu acho que é serenidade. Eu acho que nós temos que buscar um pouco mais de calma. É um mundo tão louco esse que a gente vive correndo atrás do relógio. Vamos aproveitar que a gente não precisa mais correr atrás do relógio, fazer coisas úteis para a sociedade. Né? Nos sentirmos úteis de alguma maneira, eu acho que é uma maneira bacana, né, de você atravessar esses anos. Também não tenho receita, não. Acho que, como diz o português, cada um como cada qual. Eu quero encerrar com duas perguntas muito boas da plateia. Primeira é: você tem alguma ou algumas sugestões, já que começou, e eu imagino que seja por isso a pergunta, você reclamou dos termos, das palavras, né? Eu não aguento mais velhice, velho, lá, lá, lá. Alguma sugestão de nomenclatura para definir o idoso? Eu digo isso no livro, eu vou chamar de velho e velha, porque eu acho obsceno não falarmos essas palavras. São palavras lindas, né? São palavras que têm história. Se a gente for para o famoso vocabulário português e latino, que é o primeiro dicionário escrito por um jesuíta sobre a língua portuguesa, está lá, velho, velha, envelhecimento. E eu acho que eram tão poucos velhos que ele se refere velho e velha mais para artefatos. Uma cadeira velha, acho que tinha pouco velho à volta dele, mas eu acho que nós temos que nos habituar, por que não? É só não admitirmos que sejamos... Uma palavra pejorativa? Que seja uma palavra pejorativa e desrespeitosa, por que não? Temos que inverter isso. Vamos nos reapropriar da palavra velho. Eu acho. Tá. E, para a gente finalizar, a Jéssica com essa pergunta linda. Ela diz: já ouvi falar que a sua escrita tem um quê de poética. Verdade. Verdade. Qual é o papel da poesia para a velhice?
Tudo de bom, né? A poesia nos faz lembrar as coisas mais belas, e a poesia na música, a poesia escrita, a poesia na narrativa literária. Eu acho que nós temos que buscar as belas palavras. Eu, semana passada, ouvi uma coisa muito interessante. Vocês todos conhecem, a Tati conhece melhor do que a gente, o que é a Reuters. A Reuters é a maior agência de informação do mundo. Todos os jornais e revistas do mundo recorrem à Reuters. A Reuters fez umas pesquisas e mostrou que, em 10 pessoas, 6 não leem mais jornal e não assistem mais informação na televisão ou nas telas, porque elas não querem ver coisas tristes, elas não querem ver coisas ruins. Vejam que mudança de mentalidade, que coisa interessante isso. Eu acho essa uma mudança de mentalidade muito grande. Quer dizer, as pessoas estão querendo se proteger. E devem se proteger fazendo o quê? Lendo poesia, lendo bonitos livros de literatura, ouvindo música, apreciando as pequenas coisas. Isso todo mundo sabe, né? Um pouco atentas ao passar do tempo, das estações, um bonito final de tarde, uma bonita caminhada. Eu acho que é nas pequenas coisas que a gente encontra encantamento poético para viver o cotidiano, né? Senhoras e senhores, Mari Del Priore. Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. São Paulo é arte, cultura e criatividade, com mais de 200 espaços culturais da Prefeitura de São Paulo em todas as regiões da cidade. E grandes eventos, como a Virada Cultural, que em 2025 reuniu cerca de 5 milhões de pessoas. Neste ano, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa já promoveu mais de 5 mil atrações gratuitas e 319 milhões de reais foram anunciados em editais de fomento. Isso é São Paulo, cidade de todas as artes. O brasileiro não sabe ser pequeno. É da nossa natureza mover a vida como gigantes. Por isso, a CCR, maior empresa de infraestrutura e mobilidade do Brasil, está movendo a sua marca para um novo momento. A CCR agora é Motiva. Mais do que estradas, trilhos e aeroportos movendo o Brasil. Uma marca que já nasce gigante, como você. Motiva. Você nos move.